Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o SUS na pandemia. E eu sou a Gleice Seviliano. Eu sou a Gabriela Rodrigues. Eu sou a Ariadne Merra. Eu sou a Nicole Ferreira. Eu sou a Júlia Monteiro. E hoje trouxemos como convidada a auxiliar de enfermagem Maria Lúcia de Jesus, que trabalha no Hospital Irmã Dulce da Praia Grande há 8 anos e que esteve no grupo de frente combatendo esse vírus em meio à pandemia de 2019. Prazer, bom dia. Sou Maria Lúcia, auxiliar de enfermagem, estudante de enfermagem. É um prazer estar aqui. Bem, como sabemos, o SUS é uma sigla para Sistema Único de Saúde, que nada mais é que um sistema universal que procura solucionar os problemas de saúde dos indivíduos, comunidades e países, contribuindo para a melhoria das condições de saúde, e ele acabou sendo muito necessário para a pandemia de 2019. E na pandemia, o papel do SUS acabou sendo essencial para 76% da população do Brasil, que são justamente aquelas pessoas que não possuíam um plano de saúde. Ou seja, somente 34% da população possuía um plano naquele momento. E, bom, a primeira pergunta. Sabemos que houve um certo choque para todas as pessoas do mundo com a chegada de um novo vírus que era desconhecido por todos. Então, eu queria te perguntar, como foi para você com as mudanças no hospital e quais foram essas mudanças? Bem, o coronavírus, né, a Covid, já existe há alguns anos, né, porém não era uma coisa que chegou a um nível tão alto de casos, né? Foi um choque, foi uma coisa desconhecida, uma coisa nova para todo mundo, até para os profissionais da área da saúde, né? Assim, foi uma coisa... Na minha convivência, no que eu convivi, o que eu passei durante toda a pandemia foi algo que foi extremamente triste, foi difícil, né? Pelas perdas, infelizmente, não ter uma estrutura, né? Sabemos que o Brasil não teve estrutura, a saúde do Brasil não foi totalmente, como posso dizer, completa. Infelizmente, o SUS é uma coisa muito bonita, porém não é aplicado nem um terço do que realmente é o SUS, né? Foi bem difícil para todo mundo. Eu passei por momentos que até para falar é difícil, mas foi bem complicado, foi algo muito, muito difícil de enfrentar. E como foi as primeiras mudanças que aconteceram? As primeiras mudanças foi como começar, por onde começar a tratar. Um vírus que ninguém conhecia, não tinha tratamento, não tem vacina, não teve suporte, porque quem estava ali às vezes não tinha EPIs para todo mundo, né? E até eu mesma já cheguei a trabalhar sem EPIs, porque não tinha para todo mundo. Então foi bem difícil a mudança, você não ter profissional capacitado, que não tinha, né? Fala-se muito que teve profissionais capacitados, mas não teve, porque a demanda foi tão grande que teve uma hora que a mudança teve que ser repentina. Você terminou seu curso, então vem. Infelizmente, foi uma mudança que ninguém esperava, foi difícil para todo mundo. Essa falta de EPIs, pode falar pra gente o que é EPI? EPIs são as vestes de óculos de proteção, toucas, luvas, aquele macacão adequado para a Covid, né? Porque não é só você usar aquele avental, capote que a gente fala. Você tinha que usar roupa, até tinha uma foto aqui e acabei excluindo. Mas você tem que ter o visor, você tinha que ter a máscara N95, que foi assim extremamente escassa de máscara, né? Falta de N95, a gente teve que usar 2, 3 máscaras. Então, na época do calor foi super difícil, porque aquela roupa foi muito quente. Foi bem complicado, gente. Quem estava de fora, ou quem viu a situação de fora, só puxou os dados, acham que foi uma coisa alarmante, mas não é tudo isso que a gente fala. Mas para quem conviveu ali no dia a dia, foi difícil. E para sua família, como foi para sua família saber que você estava ali de frente para tudo aquilo? Foi complicado.
Desculpa, dá até chorar. Foi bem difícil, porque eu lembro que na época eu me afastei por 90 dias, porque eu tinha feito uma cirurgia, e com 5 dias de cirurgia, o meu filho, que vocês conhecem, o Yuri, ele teve Covid. O meu marido, ele teve Covid, e eu, em casa, cirurgiada, não podia sair para levar ele no hospital. E ele chegou aí para o hospital umas 3 vezes e a médica falava que não era nada, que era psicológico, porque eu estava cirurgiada, porque o pai dele estava doente. Desculpa, gente. E teve um momento que eu tive que ir lá, porque de tanto que eu convivi com aquilo, eu falei para ela, não é psicológico. Eu não vou dar um Rivotril, um diazepam para o meu filho, porque eu sei, eu convivo e eu sei os sintomas. E realmente ele estava com Covid, deu positivo para ele, deu positivo para o meu filho, para o meu esposo. E foi muito difícil, era muito complicado. Chegar do trabalho, tomava banho na saída do trabalho, chegar em casa e ter que tirar todo o meu uniforme e ir direto pro banho, sem falar com ninguém, todo dia lavando aquela roupa separado, porque... E mesmo assim ainda conseguiram pegar. Então é muito difícil. Eu tive Covid, então é uma situação que a gente não, querendo ou não, leva para a família, né? Algumas pessoas ficaram distante dos familiares, alugaram casas para se isolar, mas nem todo mundo consegue fazer isso, né? Nem todo profissional tinha como fazer isso por trabalhar em vários empregos ou por não ter com quem deixar seus filhos. Foi muito difícil para mim, como mãe, foi muito difícil. Chegar em casa, não poder abraçar, não poder beijar, era muito difícil mesmo. E mesmo convivendo ali, quando eles tiveram Covid, eu tive que acabar me isolando, porque eu estava cirurgiada, então o risco para me pegar era muito grande. É bem... muito difícil mesmo. Bom, nós temos a ciência, como eu já havia dito, que 76% da população eram aquelas pessoas que não possuíam um plano de saúde, sendo elas, então, dependentes do SUS. E como uma certa solução para esse problema, foi criado vários hospitais de campanha. E eu queria saber mais sobre isso com base em suas vivências ou saber de outras pessoas conhecidas. Então, sobre os hospitais de campanha no Brasil, não foram entregues, né? Justamente, muitos hospitais não foram entregues. Alguns construídos rapidamente, sem suporte, sem profissional adequado. E, infelizmente, o Brasil, como eu te falei, não tem estrutura, não estava preparado. Infelizmente, querendo ou não, aplica-se um pouco de política, né? Infelizmente, nossos governantes, alguns não se dedicaram como deviam. Então, muitos hospitais deixaram a desejar, outros não foram entregues. Isso, acho que causou o maior impacto para o número de casos e mortes no Brasil. Acho que se tivesse um pouquinho mais ali de atenção dos governantes, da própria população, né? Porque, infelizmente, nem todo mundo aceitava ir para um hospital de campanha, porque achava que não ia prestar, mas presta sim, dá o mesmo. Eu não tinha pensado nesse lado. Tem sim. Muitas se omitiram ir para os hospitais de campanha porque achavam que não iam ser bem tratados ou porque não ia ter a mesma atenção de um particular ou de ir num hospital. Então, infelizmente, muitos casos, como eu falo, o número de casos eu acho que nem coincide com o número de pessoas infectadas, porque, infelizmente, tem muita gente da população que não queria ir para os hospitais de campanha. Realmente. Ou chegava lá, não tinha vaga, aí você tinha que esperar, tinha que ficar em casa esperando. Infelizmente, alguns não conseguiram esperar, faleceram antes. É bem complicado, como eu te falo, o Brasil não estava estruturado, não foi entregue o número de hospitais que estava previsto, e isso só gerou mais mortes, mais casos. Teve falta de medicamentos no seu hospital? Bastante medicação faltou. Quais tipos? Medicações comuns, principalmente sedativos. Chegou em um estado assim que não tinha sedativos.
E para você manter um paciente entubado, sem sedação, é complicado, porque quando a gente está doente, a gente fica impaciente, né? Ainda mais com, falar no verbo popular que todo mundo conhece, um cano na sua garganta, né? Então, isso incomoda. Então, era bem triste você chegar assim e ter que lidar com um paciente que não tinha sedativo, ou então você tinha que escolher em qual momento você tinha que usar aquele sedativo. Quando o paciente está agitado, é bem difícil, gente. Olha, foi... Para quem estava ali, eu vou dizer, foi torturante. Meu Deus. Você foi ensinada para... Que você fez? No curso de enfermagem, vocês falam? Quando a gente faz o curso de enfermagem, a gente se prepara para várias, né, diversas doenças. Porém, tem doenças, né, que nem médicos conhecem, né, é bem desconhecida. Mas, como eu sou formada há 8 anos, eu já tinha ouvido falar da Covid, mas não imaginei que fosse acontecer isso. Durante a pandemia, eu não tive treinamento. Na verdade, eu trabalho numa maternidade, mas lá teve diversos casos. Então, lá, tipo, se a mãe desse à luz, então era mãe e bebê. A gente tinha que tomar cuidado, porque às vezes o bebezinho nascia e não podia tirar do seio materno. Então, querendo ou não, eles contaminavam. Mesmo tendo que manter 1,5 metro de distância da mãe, no isolete, em algum momento a mãe se paramentando tinha que amamentar. Então, o bebê muitas vezes foi infectado. Né? Então, eu não tive treinamento, como diversos outros profissionais não tiveram treinamento. Como eu te falei, uma demanda tão grande que quando o aluno estava saindo da escola, já tirou o correio? Já, então vem. Porque chegou uma hora que precisava de um número maior de profissionais e não tinha. E não tínhamos tempo para fazer capacitação de como lidar com a Covid. A gente não teve esse tempo para parar e se capacitar. Então, era o que você aprendeu, é o que você vai ter que aprender no dia a dia, na sua convivência. E agora, no curso que você está fazendo agora, você acha que eles vão dar um treinamento? Eles já deram? Eles não, pelo menos na faculdade que eu estou, não tivemos treinamento. Temos orientações, né, que é o que todo mundo tem. Lavar as mãos, usar máscara, as EPIs, mas ainda não se tem, em muitos cursos de enfermagem hoje, ainda não se tem essa capacitação específica para como cuidar de pacientes com Covid, né, pacientes entubados, em UTIs, porque é uma coisa que a gente já vê no curso mesmo, como cuidar em pacientes entubados. Mas específico para a Covid ainda não ouvi falar. Bom, agora entrando na área da vacinação em massa, sabemos que com ela reduziu a mortalidade por Covid-19 no Brasil na pandemia. E eu gostaria de saber o que você pensa sobre o papel do SUS nesse ponto. Vou voltar naquela questão dos governantes. A vacinação foi essencial. Muita gente ainda, população, né, tem mente fraca e acha que vacinação não salva vida. Gente, vacina salva vida. Sempre salva. Vacina é um modo de prevenção, não significa que você não vai ter aquela doença, né? Mas muitas doenças foram erradicadas por conta da vacina, né? A gente tem o caso do sarampo, que infelizmente, por causa da mente da população, está voltando. Muitas doenças estão voltando porque as pessoas acham que vacina não salva a vida, vacina salva. Foi uma vacina nova, totalmente desconhecida, por isso a população teve medo de tomar, porém ajudou bastante. Ajudou porque a gente vê aí tem uma nova variante, né, da Omicron, e ela tá com menos força. A gente vê que tá aumentando o número de Covid, mas com um impacto bem menor do que foi, né, em 2019 a 2021, né. Então foi bem menor por conta da vacinação. Tem muita gente ainda que não toma todas as vacinas. Vai me dar reação. Qualquer vacina dá reação. É um vírus novo que você está injetando
no seu corpo. Então, vai ter uma reação. Eu tomei as 4 doses, eu tive reação nas 3 primeiras. Eu fiquei mal, me deu dor de cabeça, fiquei enjoada, diarreia. Dá uma reação. Mas por conta da vacina, hoje em dia o número de mortes, de casos é bem menor. Eu acho que se a população se conscientizasse um pouquinho mais da importância da vacina, mesmo que seja um vírus, uma vacina feita muito rápido, porque realmente teve que ser muito rápido, mas salva sim, ajuda sim, muito. E é Eu não muito tive importante. nenhuma reação nas 3 doses. Eu também não. Teve gente que teve e teve gente que não teve, né? Eu tive, nossa, foi. Só uma terceira. Eu tava assim, a última dose que eu tomei, eu tava de plantão, que a gente, né, quem é do profissional geralmente chega no trabalho e já manda tomar vacina. E eu lembro que tomei no braço esquerdo. E eu fui dar um banho em uma paciente e daqui a pouco eu falei, gente, eu não tô sentindo meu braço. E comecei a ficar tonta. Eu tive que sentar. Eu falei, eu vou sentar, porque senão eu vou cair em cima da paciente. Porque eu realmente fiquei tão mal. Aí eu falei, com certeza foi a vacina. Mas se eu tivesse um outro pensamento, eu ia falar, eu não vou me vacinar. Não só por ser profissional da área da saúde, gente, que eu falo que tem que se vacinar. Porque vacina ajuda. Né? Pra gente, antigamente, nossos pais, com certeza vocês, têm as carteirinhas de vacina completa. Sim. E tem vacinas novas. A da Covid é uma vacina que vai entrar para o calendário de vacina. Assim como a H1N1 entrou, né? Que também foi um vírus que era desconhecido, que não teve tanto impacto como o da Covid. Mas que teve, que também foi uma vacina feita muito rápido. E as pessoas não tinham medo. Então, é o que eu te falo. O que os nossos governantes passam para a população, a gente, querendo ou não, é influenciado. Né? Igual o seu pai, sua mãe, a gente orienta vocês a falar isso, fazer isso. Vocês nem sempre vão seguir. Né? Então, a mesma coisa da vacina. Se os governantes falassem mais sobre a importância da vacina, mais de 3%, né, da população teria se vacinado. É coisas que, infelizmente, a mídia hoje influencia bastante em tudo. E agora, no hospital que você está trabalhando agora, como que tá essa parte da Covid? Tá voltando? Tá. Tanto é que já tinham fechado, né, as UTIs de lá, já tinham. Eu trabalho em Praia Grande, né? Então, os hospitais campanhas lá já tinham fechado, a UTI Covid lá já tinha fechado, virou uma UTI normal. E, infelizmente, está voltando. Está voltando por causa da população que não se vacinou, por causa da população que achou que o vírus acabou, mas o vírus não acabou. Está vindo aí outra variante, acho que é a terceira ou é a quarta variante. Então, está sempre... tomei a vacina, não preciso usar máscara. Precisa sim. Você precisa usar máscara. Porque, querendo ou não, você está segurando no ônibus, você está trocando dinheiro com alguém, você está sempre ali. Mas eu uso luva. Tem muita gente que tem esse pensamento. Uso luva. Por que eu vou pegar Covid? Porque você usa luva, mas você está pegando o copo sujo e está levando na sua boca. Você está pegando a luva, está passando no seu rosto para secar o suor. A luva está contaminada. Então, tá voltando bastante caso de Covid e essa nova variante, como eu te falei, tá um pouco menos impactante, mas tá voltando. Tá voltando, tanto é que lá eles estão pensando em reabrir a UTI. É para se prevenir, né? Porque a gente nem não sabe, tá chegando final de ano, muitas festas, turismo tá aí. Pois então... Alguém tem mais alguma coisa para falar? Acho que não. Então, tá. Bom, então finalizamos mais um podcast. Queremos agradecer, Obrigada, né? A Maria Lúcia, que ajudou a gente pra caramba. E, bom, agradecemos a vocês por estar nos assistindo. E tchau pra vocês. Tchau. Obrigada.